Com relação ao Bolsonaro, não há nenhum paralelo. Ele absolutamente é um ponto fora da curva. É o pior presidente da história republicana. E mesmo no campo militar, se nós olharmos em presidentes militares ou a forma como especialmente o Exército se posicionou ao longo do período da República, ele também é um ponto fora da curva. Ele não tem nada a ver com a tradição do Exército, mas absolutamente nada. Não só da formação, desde a escola, pensando já no final do século XIX, da Praia Vermelha, da escola militar, a formação na época era chamada, entre aspas, os bacharéis de farda, né? Euclides da Cunha, que depois foi expulso da escola militar, depois acaba sendo readmitido com a República, Rondon, etc. Você tem toda uma corrente de militares identificada com as letras, né? Com o estudo, com a escrita, né? Com a reflexão científica da época, com o romance, com a poesia, com a filosofia, etc, etc. E isso passa o século XX no campo do Exército Brasileiro. Nós tivemos historiadores do Exército, lembrar o Nelson Werneck Sodré, hoje muito esquecido, mas que foi um militar que produziu também um conjunto de reflexões sobre o Brasil extremamente importante, e a participação dos militares em campanhas célebres, como uma delas do Petróleo é Nosso, né, que culmina com a criação da Petrobras em 1953. Então, tanto nesse campo, né, e do positivismo, que o Exército Brasileiro teve referências no campo do fascismo, mas eram residuais. Você pode falar com o outro, simpatizou com a Alemanha nazista, mas eram muito poucos. O Exército Brasileiro, fundamentalmente, é positivista. A forma de intervenção, e isso chega até a ditadura militar, a sua perspectiva sempre foi autoritária, mas reformista. Essa combinação do autoritarismo reformista marca a história do Exército Brasileiro. E aí, muito presente com a visão do Rio Grande do Sul, do castilismo gaúcho, do Júlio de Castilhos, que aí você tem no Rio Grande do Sul, durante a Primeira República, quase que um estado à parte. A Constituição era absolutamente original, não tinha nada a ver com a Constituição Nacional Federal de 1891, a Constituição Gaúcha, a concepção de Estado, e tudo aquilo vai para o poder no Rio de Janeiro em 1930, né? Com Getúlio Vargas, que é claramente um castilhista, e a origem daquilo é o positivismo. E o Exército Brasileiro tinha muito essa visão também do nacionalismo. Pegar o governo Geisel, mais recentemente, o quinquênio Geisel, os atritos que teve com os Estados Unidos, desde o reconhecimento de Angola, foi o primeiro país a reconhecer Angola, o acordo nuclear com a Alemanha Ocidental, o rompimento do acordo militar com os Estados Unidos, isso entre outros exemplos, que mostrava, portanto, e a política do pragmatismo responsável do chanceler, grande chanceler, Azeredo da Silveira. Então, em nada disso, com toda essa história, o Bolsonaro dialoga, ele não está presente em nenhum momento, ele não se inspira, e é um presidente da República que em momento algum cita a história do Brasil. Quando eu vejo o México, até hoje eu continuo acompanhando o México, apesar que o presidente López Obrador faz uma confusão dos diabos, ele gosta muito de escrever sobre o estado dele, Tabasco, tem livros de história, ele tem uma formação na área de ciências humanas muito boa, tal. O governo é um pouco confuso, inclusive no tratamento da questão da pandemia, mas a referência sempre da história, tanto que ele diz, o López Obrador, no México, que teve 4 grandes revoluções na história mexicana: a independência, que é uma coisa fantástica, a independência mexicana não tem nada a ver com as outras independências, a Juárez, quer dizer, as leis da reforma, e Benito Juárez, a Revolução Mexicana em 1910, e o governo dele. Ele é pouco, ele é muito modesto, e o governo dele, que é a Quarta Revolução, só que ele consegue identificar a revolução no meio dela, quando ela nem acabou.